Olá pessoal, eu sou o professor Mazei e estamos aqui para mais uma aulinha de Química. Interessante falar que são as ligações químicas as grandes responsáveis pelo número infinito de substâncias químicas que nós temos no mundo, no nosso corpo, no nosso universo, como se fosse um alfabeto. Repare, quantos caracteres, quantas letras temos no alfabeto? 20 e poucas, 27, dependendo do país, 28, enfim. E quantas palavras conhecemos? Essas letras se combinam formando as palavras, as diversas. Se eu te perguntasse agora, quantas palavras existem? Diversas, todas geradas pela combinação das letras que formam o alfabeto. Quantas substâncias existem? Nossa, chega a fechar o olho, eu nem sei. Diversas, mas temos cento e poucos elementos na tabela periódica e eles então se combinam, formando uma infinidade, um número de substâncias que me movem, que movem você, que abrem teus olhos para enxergar essa nossa nova aula sobre o assunto ligações químicas. O assunto tem sido muito cobrado no Enem, tem sido muito cobrado nos vestibulares, dada a importância, como te falei na introdução que fizemos. Galera, vamos começar a trabalhar um pouquinho de ligações químicas? Primeira questão. A questão fornece então uma figura. Uma figura em que você repara uma lâmpada, repara uma solução e algum geradorzinho de corrente elétrica para o nosso sistema. E as seguintes possibilidades para o líquido existente no interior do copo. Ele dá a primeira possibilidade, que tenha-se água. A segunda possibilidade, que nós coloquemos água mais glicose. Água e açúcar para os íntimos. No outro, água e sal de cozinha. Repare, na prova do Enem, é comum colocarmos coisas do dia a dia, do cotidiano, para que todo mundo, para que a nossa cultura, para que a nossa educação seja exatamente divulgada a todos e que todos possamos participar desse processo. Qual a alternativa que melhor descreve a condição da lâmpada? Então aí estão as alternativas da nossa questão. Agora, pessoal, não tem como você falar em ligação, falar em lâmpada acesa, condução de corrente, sem que falemos um pouquinho de cada ligação química, da iônica, da covalente, da metálica, que são as ligações interatômicas. Repare no quadro. Aqui temos o composto químico, como que ele é formado, um pouco do estudo sobre o ponto de ebulição e da corrente elétrica. Para nós, nessa questão, é importante que nós observemos o seguinte: apenas isso. O composto iônico, ele é formado por um metal e um ametal, ou ele é formado por um metal e, meu amigo, hidrogênio. Os pontos de ebulição são altos e eles conduzem bem a corrente elétrica, sobretudo quando estão fundidos e em solução aquosa. Os compostos covalentes são aqueles formados por ametal com ametal, ou com hidrogênio mais ametal, ou até mesmo com dois átomos de hidrogênio. Os pontos de fusão e ebulição, devido ao fato da ligação covalente ser menos intensa que a iônica, são baixos os pontos de fusão e ebulição. E a condução é muito ruim, não é? Os compostos metálicos, eles conduzem bem a corrente elétrica no estado sólido ou quando estão fundidos. Os compostos metálicos são formados por metal com metal, e os pontos de ebulição são altos. Pensa em qualquer coisa de metal que você conhece. Aliança de casamento, grade de ferro de um portão. Os compostos metálicos, eles apresentam altos pontos de fusão e ebulição. E na hora de tu pensar assim, porque fica uma dúvida, poxa, qual a diferença entre o metálico e o iônico em termos de condução? O metálico conduz no estado sólido. Pensa, por que chave de fenda tem cabo? Para você não levar choque. Porque o metal conduz, já o iônico conduz em solução. Não podemos esquecer ainda que ácidos fortes, como o ácido clorídrico, o ácido sulfúrico, são covalentes, mas eles conduzem bem a corrente elétrica por produzirem muito íon em solução. Falamos isso da ionização dos ácidos lá no assunto mistura de soluções. Sigamos, pessoal. Íon quer dizer portador de carga. Produz boa ionização, conduz bem a corrente elétrica. Por isso, os ácidos fortes também conduzem. A lâmpada, então, ficará acesa somente na situação 3, pois o NaCl é um composto iônico. Vamos lembrar? Composto iônico formado por sódio, metal alcalino, e cloro, halogênio, formado por metal a metal, composto iônico. Logo, ele conduzirá bem a corrente elétrica. A nossa alternativa, ela vai ser, então, a resposta C,
Porque na figura, a lâmpada ela vai ficar apagada em 1 e 2 e vai ficar acesa somente em 3. Repare, pensamos na acesa e respondemos a apagada. Essas coisas acontecem no Enem. Não fique surpreso, isso é fato. Sigamos, pessoal. Bem, agora nós vamos entrar numa outra situação do assunto ligações químicas, que é a lei do semelhante. Lerei o enunciado, depois batemos um papo sobre essa questão. Uma substância polar tende a se dissolver em outra substância polar. Com base nessa regra, indique como será a mistura resultante após a adição de bromo, Br2, à mistura inicial de tetracloreto de carbono e água, H2O. E o importante é que nós saibamos que uma mistura vai ser homogênea quando ela for formada por espécies semelhantes. Se for polar com polar, eles são semelhantes, mistura homogênea. Se for polar com apolar, as espécies não são semelhantes e logo teremos uma mistura heterogênea, aquela formada por mais de uma fase. Vamos dar uma olhadinha no embasamento teórico dessa questão, gente. Lei dos semelhantes. Substâncias polares dissolvem substâncias polares e substâncias apolares dissolvem substâncias apolares. Vamos falar um pouquinho das substâncias envolvidas no nosso processo. A primeira substância envolvida é o Br2. Porque você pensa assim, o professor Mazei, tudo bem, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Mas o que é polar? O que é apolar? Vamos pensar um pouco? Isso está voltado para a geometria da molécula. Observe aqui a molécula do Br2. Aqui é um átomo de Br. Aqui temos outro átomo de Br. Essa molécula forma uma geometria de forma linear. Essa estrutura tem um ângulo de 180 graus. E é importante falarmos numa coisa chamada, olha que termo estranho, momento dipolar. No fundo, o momento dipolar é a resultante das forças geradas pelos átomos que compõem aquela molécula. Repara você que, se isso aqui é um átomo de bromo e outro de bromo, por ser eletronegativo, um átomo de bromo puxa o par de elétrons da ligação para cá com uma intensidade. E o outro átomo de bromo puxa para cá com uma intensidade igual. A resultante da força vetorial vai ser uma anulação. O vetor resultante, que nós chamamos de momento dipolar, é nulo, igual a zero. Moléculas que têm um momento dipolar igual a zero são moléculas apolares. Então, o Br2 é uma molécula apolar, ou seja, geometria linear e a molécula é apolar. Avaliemos agora o tetracloreto de carbono. Aqui eu peguei o metano, porque eu gosto muito de falar de hidrocarbonetos. E a estrutura do metano é semelhante demais à do tetracloreto. Qual a diferença? É que aqui você coloca cloro, cloro, cloro e cloro. E esses átomos de cloro, cada um num tetraedro regular, puxa o par de elétrons ligante para um lado. E cada um vai anulando o outro, de forma que a molécula também é apolar. O μ, o momento dipolar dessa molécula, é igual a zero. Logo, teremos que o nosso amigo tetracloreto é uma molécula polar. A diferença do metano é que aqui você bota cloro. Coloquei o metano, porque o metano tem aparecido muito nas provas do Enem. É o famoso gás produzido pelo apodrecimento do lixo. Putrefação é a palavra certa. Gente, sigamos. Então já temos o quê? Br2, bromo, molécula apolar. CCl4, tetracloreto de carbono, molécula apolar. A diferença então é o quê? Que aqui nós já temos uma mistura homogênea. Se misturarmos Br2 e CCl4, duas substâncias apolares, voltemos à lei do semelhante, a mistura será homogênea. Vamos continuar? Temos aqui agora a molécula da água. Repare que a molécula da água ela é uma molécula na qual temos dois pares de elétrons livres, famosos pares de elétrons desemparelhados.
Esses pares de elétrons fazem com que a água não seja linear como o Br2, e sim há uma repulsão entre os pares de elétrons que se situam ao redor do oxigênio, fazendo com que a molécula da água seja uma molécula angular, com ângulo, aqui está com o valor correto, mas adotamos normalmente por aí o ângulo de 105 graus, não é? Então, a água, ela é para nós uma molécula polar. Repare que a água é a única diferente da nossa mistura. Vamos voltar? Bromo, Br2, apolar. Tetacloreto, CCl4, molécula apolar. E a água, H2O, molécula polar. Quer dizer o quê? Que os dois amiguinhos, bromo e CCl4, ficarão unidos e que a água não ficará. Já podemos esperar daí uma mistura bifásica, duas fases, na qual o Br2 ficará junto com o CCl4 e a água, tadinha, vai ficar separada dos dois. Então, pessoal, o que nós podemos esperar desse nosso sistema? A mistura homogênea que continha o quê? Continha, vamos rabiscar aqui, continha o Br2 mais o meu amigo CCl4, os dois apolares juntos. Após a adição da água, o que aconteceu? A fase orgânica, a fase que tem o CCl4, fica em cima por ser menos denso e a fase aquosa fica embaixo. E temos com isso uma mistura, um sistema bifásico. E a mistura então vai ser heterogênea. E vamos marcar agora tudo que nós aprendemos aqui nessa nossa videoaula. E o que vai acontecer? A mistura vai ser homogênea, vai ser homogênea, vai ser homogênea, ou seja, tá fora, tá tudo fora. Nós temos então duas alternativas com mistura heterogênea. Pessoal, olha que para quem sabe a matéria, uma alternativa é sempre até meio que perto do absurdo. Repara, essa alternativa é heterogênea com o bromo se dissolvendo principalmente na água. Vamos dar uma lembrada? Bromo, molécula apolar. Água, molécula polar. Está fora. E a nossa resposta então é a letra D. A mistura é heterogênea com o bromo se dissolvendo principalmente no CCl4. Observe uma nova questão voltada para a lei dos semelhantes. Vamos ao enunciado. Considere uma mistura homogênea que contém quantidades iguais de 5 substâncias orgânicas: hexano, pentano, ácido etanóico, octano e propano. Já é importante nós observarmos aqui que das 5 substâncias, 4 são alcanos, são hidrocarbonetos saturados. E somente o ácido carboxílico, o etanóico, é a função diferente. Esse tipo de observação em questões, em textos do Enem, ainda mais quando marcados, já dão muito ganho de tempo na prova, pessoal. Fique atento a isso. Com a adição de uma determinada quantidade de água, obteve sua mistura heterogênea, ou seja, a água é uma substância polar, não é? Então, se a água ficou fazendo uma mistura heterogênea com a tua mistura, já vai pensando daí, possivelmente os componentes de lá são apolares. Mas olha só, alguém de lá pode ser polar e se dissolver na água. Vamos ver. A mistura, então, toma esse aspecto, né? A mistura homogênea. Depois da adição de água, a fase orgânica menos densa sobe e a fase aquosa desce. Na fase aquosa da mistura heterogênea, apenas a substância orgânica de maior solubilidade em água está presente. Essa substância é denominada, temos que ver, alcano, ácido carboxílico, alcano e alcano. Liga teu desconfiômetro. Já está pensando em quê? Ácido carboxílico é o diferente ali do grupo. Vamos seguir, pessoal. Temos aqui, então, a série que eu já separei para você dos hidrocarbonetos. Hexano, pentano, propano e octano. Os hidrocarbonetos, eles têm uma peculiaridade. Os hidrocarbonetos são moléculas de estrutura apolar. Se eles são apolares, eles são insolúveis em água. A mistura dos hidrocarbonetos com a água será heterogênea. Ué, mas onde está o ácido que havia se eram 5 substâncias? Ah, esse é o cara que resolveu mudar de grupo. O ácido etanóico, por ter essa ligação entre hidrogênio e oxigênio, e faz a famosa ligação de hidrogênio,
ou para os íntimos ponte de hidrogênio, o ácido vai ter maior solubilidade em água. E ele então é aquele camarada que foi citado no nosso enunciado. Molécula polar, faz ponte de hidrogênio. A ponte de hidrogênio, pessoal, nada mais é do que um caso particular de ligação de dipolo-dipolo, só que mais intenso, uma vez que a diferença entre as eletronegatividades dos formadores da ligação é muito maior. A resposta, então, dessa nossa questão, teremos o ácido etanóico, o único solúvel em água. Enfim, essa foi mais uma aula da nossa química. Pessoal, continue ligado, fazendo ligação química com a nossa matéria. Olha, te vejo na próxima. Um abração, pessoal.